Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar sobre coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Bom, para iniciar o assunto, vamos falar o que é um ponto médio, Pessoal, o ponto médio ele divide um segmento de reta em outros dois segmentos congruentes, ou seja, outros dois segmentos iguais. Então aqui no nosso caso nós temos um segmento AB e o ponto P, pessoal, é o nosso ponto médio, certo? Ele vai dividir aqui em dois outros segmentos. Quais segmentos, pessoal? O AP e o segmento BP. Esses segmentos eles são iguais, certo? Ou congruentes, que significa iguais, Agora, pessoal, a gente vai fazer um cálculo das coordenadas do ponto médio, A gente vai aprender a calcular as coordenadas aí do ponto médio. Bom, pessoal, eu gosto sempre de mostrar de onde vem a fórmula nos vídeos, Então agora a gente vai fazer a fórmula junto. Então, tem aqui meu plano cartesiano, eu marquei dois pontos, o ponto A e o ponto B. Cada ponto deles ele tem uma coordenada no eixo x e uma coordenada no eixo y. Então, o ponto A tem o xa e o ya, certo? E a mesma coisa para o meu ponto B. Ele vai ter uma coordenada no eixo x, que a gente vai chamar de xb, e uma coordenada no eixo y, que a gente vai chamar de yb, ok? Aí, ligando os dois pontos, nós temos um segmento. Marcamos aqui no meio ponto médio, ok? Esse ponto médio, pessoal, ele também tem uma coordenada no meu plano cartesiano, ok? Que aqui eu vou chamar de xm e vou chamar de ym, ok? Prolongando aí a nossa reta do xa, a gente vai ter uns pontos de intersecção aí, que eu marquei como C e D. E prolongando a do ym, eu também vou ter um outro ponto aí, que eu vou chamar de ponto E, certo? Nossa, professor, mas por que você prolongou isso? A gente está demonstrando, pessoal, a gente vai ver de onde que surgiu a fórmula, certo? E para isso eu vou usar uma coisa chamada congruência de triângulo, certo? Então, eu formei aí dois triângulos, certo? E aí, pessoal, olhando para esses dois triângulos, para o tipo triângulo MCA, ok? Que é esse menorzinho aqui. E olhando para esse outro esse outro triângulo aqui, que é o triângulo BEM, a gente vai ter que eles são congruentes, que eles são iguais. Pelo caso de congruência, lado, ângulo, ângulo oposto, tá? Nossa, professor, mas o que é esse caso aí? Pessoal, são os casos de congruência que vocês viram em outros momentos, tá? Então, basicamente, ele está falando que tem um lado da mesma medida, E um ângulo igual, Que é o ângulo de 90 graus, e o ângulo oposto também é igual, certo? O que é interessante a gente pegar essa parte de eles serem iguais, de eles serem congruentes, é o seguinte, que dessa igualdade, eu vou poder falar que o meu ME, ele é igual ao meu AC, certo? E aí eu vou também ter uma outra informação importante, que é o quê? Que o meu EB é igual ao meu CM. Se a gente olhar aqui no segmento, eu estou me falando o quê? Que o ME, certo? Esse pedacinho aqui, ele é igual ao meu AC, ok? E depois eu estou falando que o meu EB, ele é igual ao meu CM. Pessoal, eles são iguais porque a gente está tomando o M como ponto médio, tá? A gente já está afirmando que o M é ponto médio. Logo, o XM e o YM também é ponto médio aqui na coordenada Y e na coordenada X, certo? Pois bem, pessoal, agora a gente vai lembrar um pouco das aulas anteriores, da videoaula anterior, Que a gente falava sobre calcular a distância aí, percorrida aí, Então, o meu ME... Se eu olhar ele aqui, como que eu faço para saber a distância dele? O meu ME vai ser o meu XB menos o meu XM. E o meu AC vai ser quem? Vamos procurar o AC aqui, Ele vai ser o meu XM
menos o meu XA, ok? E aí, se vocês tiverem com uma dificuldade de entender, pessoal, é só dar uma retomada no vídeo anterior que a gente falou um pouco sobre cálculo de distância, certo? Então, eu quero saber a coordenada do XM, certo? Porque o quê? O nosso ponto médio, que é o nosso ponto P aí, nosso ponto M, quer dizer, ele tem uma coordenada XM e YM. Eu quero saber qual é o valor deles. Então, aqui nessa igualdade, é só eu isolar. Vou ficar como? Ó, 2xm é igual a xa mais xb. Nossa, professor, mas se eu fizer isso daqui pausado, não vai dar isso. Pessoal, daqui para cá, na verdade, ia ficar negativo, né? Ia ficar 2xm igual a menos xa mais... Quer dizer, menos xb. Já multipliquei por menos 1, né? E cheguei aqui no resultado direto. Então, daqui eu vou ter o quê? Que o meu xm, ele é igual ao meu xa mais o xb dividido por 2, certo? E agora a gente vai para a nossa outra igualdade que eu havia apontado lá para vocês, que era a seguinte, que o meu EB, ele era igual ao meu CM. A gente vai calcular agora eles, né? Então, vamos lá. Quanto mede o meu EB? Se eu olhar aqui, ó, EB. Quanto que ele mede, pessoal? Ele mede YB menos YM, certo? E o meu CM, o meu CM aqui, ele mede quanto? Ele mede o meu YM menos o meu YA. E aí, pessoal, eu vou fazer o mesmo processo, isolar o YM. Eu vou chegar novamente nisso daqui, ó. 2YM igual a YA mais YB. E aí eu vou ter que o meu YM, ele vale YA mais YB sobre 2, certo? Pessoal, chegamos aí nas duas fórmulas, ó. No XM e no YM. Nossa, professor, mas eu tenho que entender todo esse processo que você fez? Não, pessoal, como é a proposta dos nossos vídeos, normalmente eu mostro para vocês onde vem a fórmula. Ah, e para o vestibular? Pessoal, se vocês souberem a fórmula, decora aqui. Beleza. Não tem muito segredo, pessoal. Pensa assim, é ponto médio, certo? Então, qual é o meu... Para mim achar a coordenada no eixo X, é só eu achar o ponto, a metade aqui dele, ok? Então, é só eu somar as duas coordenadas e dividir por 2 para achar o meio. A mesma ideia para o Y, certo? Pessoal, concluindo assim, né? Lá eu fiz todos os cálculos de forma bem simplificada. É o seguinte, ó, tem um segmento, né? Eu não marquei aqui os pontos, vou marcar lá um ponto A e um ponto B. E eu marcando aqui o meu ponto médio, né? Que lá eu coloquei como P, vocês vão ver em alguns momentos como PM ou M, entendeu? Enfim, a nomenclatura de ponto a gente sabe que pode ser vocês que escolham, certo? Então, quando que eu tiver 2 pontos, eles vão ter suas coordenadas, né? Como que eu faço para saber a coordenada do meu ponto médio? Só eu somar as suas coordenadas x, para eu saber, né, a coordenada no eixo x, que é o xm, só eu somar as duas coordenadas do ponto e dividir por 2, né, calcular a média. E a mesma coisa para as coordenadas do y. Eu somo elas e divido por 2. E aí, pessoal, eu vou ter a minha coordenada aqui desse meu ponto médio, que é o tema da nossa aula de hoje. Agora a gente vai fazer alguns exemplos, ok? E aí, pessoal, nosso primeiro exemplo fala o seguinte. Calcule as coordenadas do ponto médio de AB, né, do segmento AB, com as coordenadas de A sendo 1 e 7 e a de B sendo 11 e 3, certo? O que ele quer que eu calcule aqui? Ele quer que eu calcule aquele meu ponto P lá, né, que é o ponto médio. Ele quer a coordenada XM e YM. A gente não vai nem retomar a fórmula, tá? A gente vai tentar fazer de uma forma mais direta, né? Então, ó, vamos lá. O meu XM, pessoal. Lembra, X, eu quero o X médio. O que eu faço? Pego o X de cada um, somo e divido por 2. Vai dar 12 dividido por 2, que é 6, certo?
E aí, pessoal, eu quero agora o meu ym, certo? Opa, meu ym. O que eu vou fazer? Vou somar as coordenadas do y, 7 mais 3, e vou dividir por 2. Que vai me dar 10 dividido por 2, que é 5. Portanto, né, pessoal, minha coordenada do meu ponto médio desse segmento vai ser quem? 6 e 5. Pessoal, lembra sempre, né, que tem a ordem, primeiro vem o x, depois o y para coordenada, certo? Uma observação, pessoal, é que pode dar negativo nesse caso, tá? Eu não estou calculando distância, então eu posso ter coordenadas negativas. O exemplo 2 fala o seguinte: dados os pontos, né, A de coordenadas 4 e A e B de coordenadas B e menos 1, determine os valores de A e B para que o ponto C de coordenadas 0 e menos 3 seja ponto médio desse segmento. Então, pessoal, eu já sei aqui que o meu C ele é ponto médio, ok? Então, o que acontece aqui nessa situação? Eu sei que o valor daqui, esse 0, ele é o meu xm, certo? Assim como eu sei que esse menos 3 é o meu ym. De qual segmento? Do segmento, pessoal, AB. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou usar a mesma ideia do ponto, ok? Então, ó, xm, ele é igual a quem? Lembra? Soma das coordenadas do x, certo? Então, ó, 4 mais... Quem é a coordenada x aqui no B é o próprio B, Bzinho aí. Dividido por 2, que é a nossa fórmula aí. Nossa, mas agora tem duas incógnitas. Na verdade, não tem, pessoal. Por quê? O meu xm, ele vale quanto? 0. Então, eu tenho 0 igual a 4 mais b dividido por 2. Resolvendo aqui, pessoal, vou multiplicar em cruz, eu vou ter 0 igual a 4 mais b. Isolando, eu vou ter que o meu b ele é igual a menos 4, ok? Agora o outro exemplo aqui, o meu y. Então, eu tenho o quê? Ym, ele é igual ao quê? Ao a mais a coordenada y no b, que era menos 1, dividido por 2. Isso vai ficar como? Quem que é o meu xm? Meu xm é 3, certo? Igual a aqui mais com menos 1 sobre 2. O que eu vou fazer aqui, professor? Multiplicar em cruz. Lembra quando não tem nada é 1. Eu vou ter o quê? A menos 1 é igual a menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Então, o meu A aqui, ele é igual a menos 6 mais 1. Ou seja, o meu A ele é igual a menos 5. Então, a minha resposta aí do meu exercício é o quê? Que o meu B tem que ser igual a menos 4 e o meu A tem que ser igual a menos 5. Para eu ter os pontos C de coordenada 0 e menos 3 como ponto médio desse segmento. Agora, pessoal, a gente vai fazer alguns exercícios de treino, certo? Então, primeiro exercício. Calcule as coordenadas do ponto médio do segmento AB, né? Com as coordenadas de A sendo 2 raiz de 5 e raiz de 2, né? E B sendo 4 raiz de 5 e raiz de 2. Então, deem uma pausa aí, pessoal. A fórmula a gente vai usar a mesma, tá? A ideia é aquela de calcular lá o meu ponto P de coordenadas xm e ym. E a mesma ideia. A ideia desse exercício é que vocês trabalhem aí com as frações, com as frações envolvendo raízes. Bom, pessoal, vamos fazer a resolução agora, né? Então, ó, o meu xm, só eu somar as coordenadas do x, certo? Então, vai ficar raiz de 2 raiz de 5 mais 4 raiz de 5 sobre 2, beleza? Que é as coordenadas aqui no meu eixo x. Pronto, como que faz isso, professor? Pessoal,
Isola a raiz, né? Eu vou somar só os números que estão fora da raiz. Ou seja, eu vou ter aqui 6 raiz de 5 sobre 2. Pessoal, é bom sempre que vocês simplifiquem o máximo possível. Então aqui, ó, eu vou simplificar. Pode, professor? Pode, porque eu estou com uma multiplicação aqui, tá? Então a raiz não tem problema. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Ou seja, a minha coordenada xm, ela é o quê? 3 raiz de 5. E agora do meu ym? Vou olhar aqui, ó. A coordenada do y é raiz de 2 mais a outra coordenada que por acaso também é raiz de 2. E isso tudo eu vou calcular a média, eu sempre divido por 2, porque são dois valores somados, ok? Somando, raiz de 2 mais raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2, certo? Que é como se tivesse umzinho aqui, 1 mais 1, 2. São 2 raízes de 2. Sobre 2. Novamente eu vou simplificar. Quando eu simplifiquei, vai ficar apenas raiz de 2. Portanto, né, pessoal, qual que é a nossa conclusão? Nosso ponto médio aqui tem coordenadas no eixo x 3 raiz de 5 e no eixo y raiz de 2. Pessoal, eu sempre separo o ponto, normalmente desse com ponto e vírgula, porque se for número decimal vai ficar muita vírgula, né? Então é sempre uma dica bom separar aqui com ponto e vírgula, tá? Pessoal, vamos pro exercício 2 aí, ó. No plano cartesiano, os pontos A de coordenada menos 1 e 1, B de coordenadas 3 e 1, C de coordenadas 3 e 5 e D de coordenadas 1 e menos 5 são vértices de um quadrado. Determine a coordenada do centro deste quadrado. Então, vamos lá, né? Eu vou dar uma dica inicial aí do desenho para vocês, tá? Então, ó, fiz um quadrado aqui, não ficou muito perfeito, né? Mas tá valendo, né? Vamos marcar aqui os pontos, certo? Um pontinho aqui, né? Os vértices aqui dele. Eu vou ter aí o meu ponto A de coordenadas menos 1 e 1. Meu ponto B de coordenadas 3 e 1. Meu ponto C de coordenadas 3 e 5. E o meu ponto D de coordenadas 1 e 5. Ele quer saber o centro deste quadrado. Bom, o que na verdade a gente vai ter que fazer aqui? Ele quer saber o meio. Como que eu faço para saber o meio aqui, professor? Seguinte, ó, vamos traçar uma diagonal. As diagonais. O encontro das diagonais, pessoal, ele vai ser o centro desse quadrado, certo? Então aqui, ó, a gente tem o nosso centro do quadrado. Que a gente vai chamar ele aí, ó, de ponto O, né? De coordenadas x e y. E aí, pessoal, para eu achar esse ponto O, vocês concordam que ele é o ponto médio do segmento DB, né? Ou ele é o ponto médio do segmento AC. Então, escolha um desses segmentos, e a gente vai calcular o ponto médio deles, tá? Dê uma pausa aí no vídeo e calculem aí o ponto médio aí, que vocês vão achar as coordenadas do centro. Bom, pessoal, para quem escolheu aí a minha ordem aí do meu ponto médio do segmento DB, como que vai ficar aí para mim, hein? Ó, o XM aí, né? Ele vai ser o quê? Um mais 3, certo? Dividido por 2, que vai dar 2. E o meu YM vai ser menos 5 mais 1 dividido por 2, que vai dar menos 2. Ah, pessoal, ó, eu tava vendo agora pra gente calcular do AC, eu acabei de ver um erro no meu enunciado, tá? Na hora que eu fui digitar, tive um errinho de digitação, tá? Vamos arrumar aí. Meu errinho de digitação, pessoal, era referente a coordenadas do ponto A, né? Na verdade, é 1 e menos 1, ok? E aí a gente vai calcular, então, agora o nosso XM aqui do AC. Quando eu fizer a soma, ó,
vai dar 3 mais 1 sobre 2, que vai dar 2, e o ym vai dar menos 1 mais 5. Opa, não é menos 1 mais 5, pessoal, desculpa aí. Olha que eu tive um outro erro de digitação aqui. O meu ponto C é 3, é menos 1, é 3 e menos 3, tá? Então aqui vai ficar como no meu exercício, ó, vamos arrumar aqui. Aqui, vamos arrumar também aqui no ponto C. Menos 3. Então, vai ficar como? Vai ficar menos 1 mais menos 3. Então, menos 3 sobre 2, que vai dar menos 2. Então, aí, pessoal, as minhas coordenadas aí do meu ponto médio aí, do meu centro do meu quadrado, vai ser 2 e menos 2, certo? Eu percebi os erros de digitação, pessoal, justamente porque elas têm que dar iguais, tá? É indiferente você escolher um ou outro, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado aí e bons estudos.